Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, partilhando contigo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é através dela que nós aprendemos aquilo para a nossa vida diária e também que tem a ver com a nossa eternidade. Especialmente quando estudamos temas como este, a morte. O que é que acontece depois que nós morremos? Qual é a esperança que temos de um dia viver eternamente ao lado de Deus? Como será e quando será? É por isso que é importante que tu partilhes estes temas também com os teus amigos. Quer tu nos ouças através da Rádio Tranquilidade, tu podes partilhar o link da Rádio Tranquilidade para que ouçam estes temas e outros também. Ou então partilha os nossos links, quer do nosso canal de YouTube, ou então a nossa página de Facebook, para que os teus amigos também possam ver, não só isto, mas também os nossos 2 minutos com ele, possam ver as mensagens que Deus tem para cada um de nós através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras estão cheias de ensinos, desde os livros de Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é o tema que nos fala sobre um outro tema na sequência da semana passada, que nos fala do inferno, alguma coisa controversa, eu gostaria de dizer que este vídeo é um resumo da lição do nosso manual de estudo para estes 3 meses, onde estudamos o tema da morte. Não é um comentário àquilo que foi escrito pelo autor, é apenas um resumo, procurando ser fiel àquilo que o autor aqui nos traz. Por outro lado, o tema é muito extenso e estes 12, 13 ou 14 minutos que nós aqui estamos a apresentar a este resumo não são suficientes para expormos com profundidade. Por isso, eu convido-te a que olhes para o manual, leias os textos bíblicos que aqui estão, para melhores compreenderes o tema que aqui é apresentado. No tema da semana passada, nós vimos algumas das passagens usadas para defender a imortalidade da alma. Logicamente que essas passagens, conforme vimos, eram passagens tiradas do seu contexto. No tema desta semana nós iremos ver um outro assunto aparentemente controverso. Como eu dizia há bocado, o inferno. Será que ele existe? Como vimos a semana passada, temos de olhar para as expressões bíblicas no seu contexto, nunca isoladamente, pois isso pode gerar confusão. E é por isso que Paulo faz a afirmação que faz, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 21. E ele diz assim: mas examinem tudo e assim guardem o que é bom. Examinem tudo, diz Paulo. Olhem para o que está antes, olhem para o que está depois, olhem para o texto que a gente quer destacar. Olhem, examinem tudo. Conforme nós vimos a semana passada, também a Igreja Primitiva, nomeadamente após a conversão de Constantino no século III, essa Igreja vai incorporar muitas das crenças do paganismo numa tentativa de se fazer a conciliação entre o paganismo e o cristianismo. No entanto, é só em 1215, no Concílio de Latrão, que a doutrina do inferno passou a fazer parte das principais doutrinas da Igreja Católica Romana. E esse lugar é definido como um lugar de sofrimento para onde são enviadas as almas pecadoras após a morte. Esta é uma teoria não bíblica, pois contraria completamente aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do que acontece depois que o ser humano morre. A lição começa por referir 2 textos que aparentemente apoiam a teoria do inferno. Esses textos estão no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e num discurso que Jesus faz do versículo 42 ao versículo 50, e também em Isaías, no capítulo 66 e no verso 24. Vamos ver os 2 textos. Comecemos pelo texto de Marcos, no capítulo 9, e vejamos apenas os versos 43 e 44. Versos esses que estão inseridos numa advertência que Jesus faz sobre levarmos os outros a pecar. Diz ele no verso 43, portanto, se a tua mão te fizer pecar, corta. É melhor entrares no céu com uma só mão do que teres as duas e ires parar ao inferno, onde o fogo está sempre aceso, diz Jesus. E depois ele continua no verso 44. Ali os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Mas, antes de continuarmos, vamos ver aquilo que diz Isaías no capítulo 66 e no verso 24. Diz ele: ao sair, onde ver os cadáveres dos que se revoltaram contra mim, os seus vermes não morrem e o fogo que os devora
não se apaga. Eles serão um objeto de horror para todos os seres humanos. Existe uma relação direta entre estes dois textos. Jesus, no seu discurso, que referimos em Marcos, ele está a citar o texto de Isaías. Mas quando nós olhamos para o capítulo 66 de Isaías, nós encontramos ali uma comparação, portanto, com uma comparação daquilo que acontecerá depois de Jesus voltar com aquilo que acontece num campo de batalha, no final de uma batalha, onde existem corpos em decomposição e que, como sabemos, na decomposição de um corpo surgem vermes que os devoram. E esses vermes só terminam o seu trabalho quando já não resta nada daquele corpo para ser devorado e esses vermes acabam por morrer em seguida. Como dissemos, Jesus está a fazer esta citação procurando dizer que é preferível entrar no reino de Deus sem uma parte do corpo que nós podemos escandalizar outra pessoa com essa parte do corpo, que seja com o nosso braço, com a nossa mão, com o nosso pé. Ele cita diversas partes do corpo. Por outro lado, a palavra que aqui é traduzida por inferno é a palavra grega geena. Vai verificar o seu significado à internet e vais ver que ela coincide com aquilo que nós estamos a dizer aqui. A palavra Geena era um outro nome dado ao chamado Vale dos Filhos de Inom, que era um local fora das muralhas de Jerusalém, onde era jogado o lixo da cidade. Eram jogados também cadáveres de animais, ou então os cadáveres de pessoas consideradas indignas para serem sepultadas, então ali eram queimadas. Como havia sempre material combustível para alimentar esse corpo, porque todos os dias era jogado o lixo, eram jogados cadáveres ali, esse fogo nunca se apagava. Um outro aspecto a considerar na palavra eternidade, esta palavra eternidade entre aspas, a eternidade desse fogo que consome os mortos, são os diferentes significados que a palavra eterno tem. Olam em hebreu ou aion em grego. E elas têm um significado de acordo com o seu contexto. Por exemplo, ela adota a tradução eterno quando se refere a Deus. Por outro lado, também adota a tradução para sempre quando se refere à duração da vida humana. Portanto, é sempre eterno enquanto dure. Em relação ao fogo eterno, significa ser eterno enquanto houver material para ser consumido, para ser queimado. Vê agora o que diz Malaquias a respeito do que acontecerá efetivamente no momento da destruição total do mal sobre a terra. Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, diz-nos assim: O Senhor Todo-Poderoso diz: Aproxima-se o dia abrasador, como um forno, em que todos os orgulhosos e os que praticam o mal arderão como palha. O dia que está para vir os queimará de tal modo que não restará nada deles. Ou seja, está aqui a dizer que quando os ímpios forem destruídos não restará nada. Não diz que continuarão a arder eternamente. Malaquias diz que os ímpios serão queimados e nada sobrará. Todos nós já observamos o que acontece quando jogamos erva seca, por exemplo, numa fogueira. Ou então quando jogamos um papel para uma lareira. Ele consome-se completamente. Vê este exemplo claro apresentado por Judas a respeito de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, vem lá no livro de Gênesis, foram destruídas, cidades destruídas. Diz ele, no versículo 7, lembrem-se de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e às práticas contra a natureza. Por isso receberam o castigo de um fogo eterno que ficou a servir de exemplo. Fogo eterno. Como sabemos, nenhuma destas cidades ainda está a arder. Portanto, este fogo não continua a arder eternamente. E, no entanto, aqui é utilizada a palavra eterno. Podemos concluir, então, que esta expressão eterno, esta expressão quer a grega, quer a hebraica que é utilizada, significa para sempre de uma forma definitiva. Para sempre ou de uma forma definitiva. Uma outra crença aliada ao inferno que encontramos em religiões cristãs que não são, como dissemos, bíblicas e são trazidas do paganismo. É a crença do purgatório. Cabe aqui dizer que entre 1304 e 1321
um poeta italiano chamado Dante Alighieri publicou 3 poemas com o título geral de A Divina Comédia, onde em cada um desses poemas ele refere a sua própria passagem, quer pelo inferno, quer pelo purgatório e depois chegando ao paraíso. O purgatório seria um local intermédio entre o inferno e o céu, de onde uma pessoa ascenderia mediante as orações dos vivos. Esta prática é recomendada no Catecismo da Igreja Católica, eu tive o cuidado de ver, no seu ponto 1032, e diz: a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, ou seja, a missa, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Por seu lado, a Bíblia é muito clara a respeito do estado dos mortos e de quem é o único mediador do ser humano perante Deus. Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 10, diz assim a respeito do estado dos mortos. No verso 10, põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fazes, pois lá no mundo dos mortos, onde vais parar, não se fazem planos, nem se executam, nem há conhecimento, nem sabedoria. Por sua vez, o profeta Ezequiel diz também a respeito de uma suposta intercessão humana, conforme víamos ali na citação do Catecismo, a respeito de uma suposta intercessão humana. Diz ele no capítulo 18 e no verso 20, todavia aquele que pecar morrerá. Um filho não deve pagar pelos pecados do pai, nem o pai pelos pecados dos filhos. O homem justo será recompensado por praticar o bem, e o homem mau pagará pelo mal que fez. Portanto, não há aqui qualquer intercessão, não há aqui qualquer imputação de culpa de um no outro. A respeito de quem pode fazer mediação, Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no verso 2, ele diz, e é muito claro, é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é homem. Por outro lado, Paulo também diz, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 9, e no verso 27, a respeito da única coisa que acontecerá ao ser humano a seguir à morte. Presta atenção. Diz ele no verso 27 do capítulo 9 de Hebreus, e está determinado que os homens morram uma só vez e que depois sejam julgados por Deus. Portanto, não há nada aqui intermédio. Morremos e posteriormente seremos julgados por Deus e Deus determinará se temos direito à salvação ou não. Por isso, amigos, por mais que isso custe a muitas pessoas, e quando olhamos para a história universal, nós podemos ver que foi a única razão para a adaptação desta crença pagã pela Igreja tradicional. Por isso, e as únicas doutrinas bíblicas a respeito dos mortos são a sua manutenção no túmulo até à volta de Jesus e a ressurreição dos justos nessa altura e a dos restantes, dos ímpios, daqueles que não fizeram a vontade de Deus depois do milénio. O apóstolo João, conforme vimos a semana passada, resume de forma magistral a doutrina da vida eterna nos versos 10 a 12 do capítulo 5 da sua primeira carta, onde ele diz: aquele que crê no Filho de Deus aceita esse testemunho. Aquele que não crê em Deus faz de Deus mentiroso, porque não aceita o testemunho que Deus dá a favor do seu Filho. E depois no verso 11 ele continua, e o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está no seu Filho. E depois no verso 12 ele termina dizendo: quem tem o Filho de Deus tem a vida, ou seja, quem acredita no Filho de Deus, quem acredita, quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade do Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João está aqui a transmitir aquilo que aprendeu com Jesus. Ele conviveu com Jesus. João está aqui a transmitir-nos aquilo que ele aprendeu com Jesus, pois Jesus é muito claro em duas afirmações que ele faz e que João registra no seu Evangelho. A primeira no capítulo 6 e no verso 40, onde Jesus diz assim: é ainda a vontade de meu Pai que todo aquele que olha para o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no fim dos tempos. Mais tarde, e durante a ressurreição de Lázaro, ele volta a realçar isto quando diz, no capítulo 11 e no verso 25, Jesus então declarou-lhe:
Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. Portanto, não são orações, não são missas, não são... Nada disso faz a pessoa ascender. É a intercessão de Jesus e nós aceitarmos Jesus que faz com que nós possamos ter direito à vida eterna. Podemos concluir dizendo que o inferno é um lugar para onde descem os mortos e aí permanecem mortos até o momento de serem ressuscitados por Jesus. E que Ele é o único através do qual o ser humano tem acesso à vida eterna. Eu espero ter podido ajudar-te a compreender melhor estas questões. Que o Senhor te abençoe e te ajude a compreender que só a Bíblia é a palavra de Deus e que ela própria se esclarece a respeito de algum ponto mais difícil. Confia na palavra de Deus. Não confies em ensinos humanos, nem naquilo que a pessoa que pode achar que tem mais conhecimento te diz, mas vai conferir. Faz como diz Paulo, os de Bereia eram mais nobres porque iam conferir aquilo que tinham ouvido. Querido Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo esclarecimento que a tua palavra nos dá sobre estes temas. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele possa também compreendê-los e transmiti-los aos outros. Ajuda-nos a ter esta certeza no teu Filho Jesus, para um dia podermos viver ao teu lado para a eternidade. É no seu nome que pedimos isto. Amém. Foi bom ter estado contigo e a semana que vem nós vamos a continuar a estudar estes temas e vamos ver alguns dos enganos que nós encontramos hoje em dia na nossa sociedade. Alguns enganos que nos vêm através de outras religiões pagãs, de outras religiões politeístas, de outras religiões que não têm o Deus verdadeiro, Deus, como seu Deus. Que Deus te abençoe. E a semana que vem encontramos aqui novamente para estudar este tema. Um abraço e até lá.